Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cristiano Jasper, tenho 50 anos, sou morador aqui de Florianópolis e estou gravando para vocês agora uma palestra chamada Utopia Regenerativa. Estamos aqui num dia de chuva, num feriado, em Florianópolis, aqui na Praça 15, no Café do Museu do Sesc. Ok? Então, o que consiste a Utopia Regenerativa? Vamos lá. Primeiro, eu quero começar citando uma informação da Oxfam. Eu vou fazer muitas citações, tá? De muitos autores e muitas organizações. Então, a Oxfam é uma organização não governamental fundada na Inglaterra e ela diz o seguinte: continuando o mundo do jeito que está hoje, vai levar 10 anos para termos o primeiro trilionário em dólares, o que é um marco histórico de desigualdade grave, né? Que provavelmente será o Elon Musk, né? Entretanto, levará 230 anos para erradicar a fome e a pobreza no mundo. Provavelmente esse dado de 230 anos não vai se realizar, porque eles não estão considerando provavelmente as mudanças climáticas. Com as mudanças climáticas, o caos climático e as migrações em massa provavelmente nunca acontecerá nos próximos 100, 200, 300 anos a erradicação da fome e da pobreza no mundo, sendo realista, né? Se hoje já não acontece, enquanto está aparentemente tudo bem, imagina quando estiver o caos climático no topo, no seu auge, né? Outro autor que eu quero citar é Ladislau Dalbor, professor doutor da PUC de São Paulo. Abre aspas. Estamos destruindo a natureza para produzir bilionários, fecha aspas. Então, é por isso que eu já começo dizendo que não existe neutralidade possível, né? Aquele pessoal da turma do deixa disso, a turma, eu não sou extremista, não sou nem extrema direita, nem extrema esquerda, tal, eu fico aqui no meio termo, isso não existe, porque, como se diz a expressão em inglês, business as usual, né? Se continuarem os sistemas globais operando do jeito que eles estão operando atualmente, a desigualdade só vai continuar e aumentar. E a destruição também da natureza, que agrava mais ainda a desigualdade, porque os mais ricos têm condições de se defender, de certa forma, até certo ponto, né? Do caos climático, né? E os mais desassistidos não têm essa mesma condição, né? Então, gente, as coisas que eu vou falar são muito graves, vocês vão se surpreender, né? Então, de cara, eu já vou falar sobre algumas reações que as pessoas podem ter ao que eu falar, e pedir para que elas não se apeguem a esses sentimentos. Os sentimentos vão vir e eles vão passar, e depois você vai sentir outras coisas e você vai talvez buscar mais informações, buscar confirmar os dados que eu vou passar aqui para vocês. Então, uma reação que as pessoas vão ter é um pessimismo melancólico destrutivo, né? Então são aquelas pessoas que vão, como a gente se diz, jogar a toalha, se jogar nas cordas, né? Outras pessoas terão um otimismo tecnológico cego. Geralmente quem tem isso são engenheiros, são aficionados por tecnologia, né? Hoje a gente vive numa era de adoração às tecnologias, né? As pessoas acreditam que as tecnologias vão resolver todos os problemas que vão acontecer com o clima e com o planeta. Isso não é verdade, né? Nós vamos ver que isso não é verdade. Então a tecnologia acabou se tornando para algumas pessoas uma espécie de Deus, né? Depois tem a galera do fatalismo, galera que vai dizer, olha, não que eu esteja triste, na verdade eu sei que o mundo vai acabar, eu vou curtir até o último minuto, né? São os fatalistas, ou seja, eles acham que não tem nada que possa ser feito. Também não advogo isso. Eu advogo a adoção imediata de medidas regenerativas. Por isso que a palestra se chama Utopia Regenerativa. Depois tem a galera da procrastinação, que vai se deitar no sofá, ligar uma série lá de vídeo e vai curtir a vida, né? De uma forma assim, vai procrastinar. Não, depois eu vejo isso daí e tal.
E tem a galera que vai da paralisia por análise sem fim, são aqueles que ficam pesquisando, pesquisando, pesquisando e nunca termina de pesquisar. Eu tenho essa tendência, já confesso aqui, né? Mas finalmente eu tomei coragem e resolvi fazer essa palestra, que é uma forma de quebrar essa análise sem fim, né? Depois tem a galera da crença em soluções fantasiosas, simples demais ou verdades palatáveis, que também é chamado de pós-verdade. Então hoje o mundo está tão doido, né? Eu preciso falar isso, pessoal, porque são nessas épocas mais críticas que surgem uma profusão, elas se multiplicam de todos os cantos, elas saem de todos os cantos. As fake news, né? As soluções fáceis, as soluções simples, fantasiosas. Então nós estamos numa era em que as pessoas escolhem a verdade que elas querem acreditar, como se ela abrisse o armário e escolhesse a roupa que ela quer sair. Não, eu estou curtindo essa verdade aqui que me é mais agradável, é mais digestiva para mim, tem mais sabor, então eu vou acreditar nessa verdade aqui. Mesmo que não esteja, mesmo que não tenha nenhuma relação com a realidade real, ou seja, a realidade factual, a realidade científica. Percebe? Então isso, para alguns assuntos, como por exemplo a Terra é redonda ou a Terra é plana, isso pode não ter muito impacto, mas a questão de você acreditar ou não no caos climático vai ter muito impacto para você. Talvez nos próximos 20 anos, nos próximos 15, 10, 5 anos, ninguém sabe exatamente quando o caos vai realmente pegar mais forte, né? E tem a galera que fica aguardando a próxima ilusão, ou transitando entre diversas das reações que eu falei para vocês aqui, que são reações um tanto quanto imaturas que vai acontecer com muitas pessoas, é normal até que aconteça. Como eu falei, geralmente os aficionados por tecnologia vão acreditar numa tecnologia milagrosa. Um exemplo disso são os estudantes de engenharia, os engenheiros, eles pela própria formação eles têm essa tendência. Normal. Ok? Certo. Agora vejamos o seguinte, quando as pessoas falam, vamos agora entrar então na questão do caos climático e do impacto que o ser humano está causando em toda a biosfera, porque assim, a biosfera ela foi dividida em 9 fronteiras, né? Das 9 fronteiras, 6 fronteiras já estão além do ponto de inflexão, ou seja, do seu limite, ou estão próximos de chegar no seu limite. E se as coisas continuarem do jeito que estão, sem mudanças, né, esses limites serão atingidos em breve. Então, quais são esses limites? E por que a gente precisa falar sobre eles, né? O que ocorre é que quando as pessoas falam só sobre a temperatura, gases do efeito estufa, isso por si só ainda é uma visão míope. Ainda não é tudo, tem mais coisas, percebe? Essa questão da alteração da química da atmosfera, isso é uma das 6 fronteiras. Quais são as outras 5 fronteiras que estão sendo violadas, né, pelas lideranças globais, né? Porque os culpados não são a humanidade como um todo. Os culpados são as lideranças globais, né? Não caia nesse sentimento de culpa, né? Então, é como se fosse pensar só na temperatura e no gás carbônico e nos combustíveis fósseis, por mais importante que seja e grave, e é realmente a principal fronteira violada, né? Ainda é como se fosse aquele cavalo com aquele protetor, né, visual para que ele corra só em linha reta, né, numa corrida de cavalo. Então a gente tem que abrir nosso campo visual, perder essa visão míope e começar a enxergar a realidade dos impactos, né, que a humanidade está causando, né, hoje. Na verdade não começou hoje, há séculos atrás, 3 séculos atrás, há 300 anos atrás, com o início da Revolução Industrial e da agricultura em massa, né, as grandes navegações e tal. Então veja, uma primeira fronteira que está sendo violada, o empobrecimento dos solos. O que acontece? O agronegócio hoje ele é altamente destrutivo. Como é que ele funciona?
Primeiro ele chega em uma área e primeiro derruba tudo, desmata tudo, derruba todas as árvores da floresta, como se as árvores não pudessem contribuir com a agricultura. Isso é um enorme erro filosófico, já desde a sua base, desde o seu início, né? Então, depois disso, eles reviram o solo completamente. Aí eles terminam de matar toda a microbiologia. Então, a microbiologia são fungos, bactérias, é aquela minhoca, são aqueles bichinhos que trabalham junto nas raízes das árvores, promovendo a decomposição do solo que vai servir de alimento para as árvores. É uma adubação natural, orgânica. Não, isso, o agronegócio destrói tudo isso. Depois o que ele faz? Ele vem, aí ele precisa, claro, porque como ele destruiu tudo, ele vai precisar colocar então fertilizantes artificiais. E vai ter que colocar o famoso NPK. Você conversa com qualquer engenheiro agrônomo, ele vai te explicar. NPK, 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 é só nisso que essa turma pensa, né? Nitrogênio, fósforo, potássio. Por quê? Porque isso faz o vegetal crescer. Mas o vegetal só cresce. Ele não vai ter microminerais nutritivos, ele não vai ter as vitaminas todas que é esperada e não vai ter sabor. Aí que você encontra aqueles alimentos no mercado que parecem isopor, né? Aquilo não tem sabor nenhum, não lembra mais o sabor, né? A banana não tem mais sabor de nada, a maçã também já não tem sabor nenhum, não é verdade? Então isso é um sintoma, né, de esgotamento, né, da riqueza dos solos, né? Porque não é reposto. A única coisa que é reposto é o NPK, NPK, NPK e algum outro mineral que seja crítico para o crescimento daquele cultivo agrícola. Porque se não for essencial, não vai ser colocado. Então é por isso que as pessoas hoje precisam tanto de suplementos vitamínicos e minerais, que antigamente não era necessário, nem se falava nisso, né? Então esse é o agronegócio. Qual é o resultado? O esgotamento dos solos. Essa é a primeira fronteira que está sendo ultrapassada, né, pelos líderes globais do agronegócio, que é o famoso plantation, né? Em inglês chama-se plantation e é altamente dependente de petróleo, de maquinário pesado, baixo em mão de obra, né? Então, quer dizer, falta mão de obra, sobra máquina e depois as pessoas não têm emprego, não têm dinheiro para comprar os produtos, então ficam todos insatisfeitos. Depois você tem favelas nas grandes cidades, porque a agricultura não emprega mais, não é? Então você vê que é um empobrecimento total, é um empobrecimento social, é um empobrecimento dos solos. Mas a gente está falando do empobrecimento dos solos, que é uma das fronteiras que está sendo violada, né, pelas lideranças globais através desse modelo de agronegócio, né? Depois você tem o declínio da biodiversidade. Para vocês terem uma ideia da gravidade disso, há alguns séculos atrás, né, digamos 10 mil anos atrás, você tinha 1% do peso total da biomassa dos humanos sobre a Terra, representando assim, o total, né, de mamíferos, da massa de mamíferos sobre a Terra. Vamos supor que a gente some a massa de todos os mamíferos sobre a Terra, certo? Somando a massa de todos os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, todos os animais, inclusive os seres humanos. Então, quando a gente soma tudo isso, há 10 mil anos atrás, você tinha 1% de peso de seres humanos e outros animais criados pelos seres humanos, certo? Animais de cultivo que nós criamos para consumir a carne, o leite, etc. E você tinha então 99% de animais, de mamíferos selvagens, né, nas florestas e tal. Hoje, olha o deslocamento que nós causamos, né, na natureza. Hoje, se somar a massa de seres humanos e dos animais de cultivo, como gado, porco, frango, ovelha, cabra, esses animais todos de criação, você tem 97% de biomassa da Terra. E só 3% representam os mamíferos silvestres. Então a proporção se inverteu completamente. Isso tem um impacto inimaginável sobre a Terra, porque o que ocorre
é que justamente a força da natureza para suportar mudanças climáticas está exatamente e precisamente na biodiversidade. Quando você mata a biodiversidade, você mata uma boa parte da chance dessa biosfera resistir, né, e se adaptar criativamente às mudanças climáticas, de temperatura, de nível dos oceanos, de regime de chuva, de seca, etc, etc, furacões e tal. Depois, o terceiro, vai anotando, nós estamos chegando no terceiro, na terceira fronteira ameaçada, que é a acidificação dos oceanos. Também muito grave. O que acontece? O gás carbônico, o oceano é um enorme amortecedor, né, das mudanças em geral, mesmo na atmosfera, na temperatura do planeta, né? Então, o que acontece? 90% do calor, né, adicional devido aos gases de efeito estufa que foram adicionados, né, pela queima dos combustíveis fósseis está armazenada nos oceanos. E também boa parte do gás carbônico que é emitido na atmosfera acaba sendo armazenado pelos oceanos. Qual que é o problema disso? É que o oceano se acidifica. Então hoje já é medido, né, tem sensores medindo a acidificação dos oceanos, e há regiões em que a acidificação é tanta que ela está afetando a formação do exoesqueleto, né, dos animais marinhos. Então, o camarão, o siri, a lagosta, todos esses bichinhos, os moluscos bivalves, né, o marisco, a ostra, né, todos esses animais que formam casca, né, eles precisam de cálcio, e o ambiente não pode estar muito ácido. Esse ambiente é ácido, aí a casca deles fica mole, às vezes eles têm dificuldade para formar essa casca, então já está sendo verificado uma perda, né, da biomassa, né, dessas espécies. E qual o impacto que isso tem na cadeia alimentar, né, marinha? Não se sabe exatamente, né? Então o impacto pode ser enorme. Ainda mais que a gente tem que considerar que boa parte do oxigênio que nós respiramos é produzido nos oceanos, pelas microalgas, né? Então nós temos aí uma questão muito importante. O oceano joga um papel extremamente importante na biosfera, no equilíbrio do planeta Terra. Para vocês terem uma ideia, né, a água ela é 1000 vezes mais densa do que o ar, ela armazena, portanto, a tendência é que ela armazene 1000 vezes mais calor do que o ar atmosférico. Então, a importância, o efeito amortecedor, né, fundamental dos oceanos. Digamos que se o planeta Terra tivesse muito menos água nos oceanos, né, você teria já um aumento de temperatura muito mais rápido. Nós já estaríamos a uma temperatura muito maior, né? Depois nós temos muito importante também a alteração da atmosfera. Agora sim entramos na questão dos gases de efeito estufa, do CO2, que é resultado da queima, CO2 e metano, resultado da queima dos combustíveis fósseis. Quando a gente fala combustível fóssil, significa o quê? Petróleo, gás mineral e também carvão, ok? Então são esses três: gás, carvão e petróleo, ok? Esses são os combustíveis fósseis. E é muito difícil, né, o sistema como está hoje organizado, é muito difícil que se consiga que as economias consigam se livrar dessas fontes de combustíveis. Eu vou explicar na sequência por quê. Mas é muito importante, gente, que nós nos atentemos à seguinte situação. Em 1979, tá, cientistas alertaram lideranças norte-americanas de que tudo isso que está acontecendo agora iria acontecer se nós não parássemos de queimar os combustíveis fósseis. Então já era sabido desde 1979 por norte-americanos. E também ingleses já tinham conhecimento disso, né? Tem algumas palestras aí, algumas entrevistas recentes, né? Historiadores de energia relatam
essa história, né? E o que acontece é que os Estados Unidos pensou da seguinte forma: olha, pelos nossos cálculos aqui econômicos, né, a China vai despontar. A China vai se tornar um país com um PIB enorme, vai se tornar uma potência mundial. E se nós pararmos de usar o combustível fóssil, que é muito econômico, nós teremos sérios problemas de competitividade. Então vejam como a situação é um jogo de xadrez complexo, né? Então o que acontece, nós estamos num momento, gente, vocês estão vendo, eu estou chegando na quarta fronteira que está sendo violada pelas lideranças globais econômicas, né? Vocês já estão vendo o tamanho do problema, porque essas ameaças, elas se interrelacionam entre si. Elas estão intimamente interconectadas. Eventualmente, uma delas pode entrar em colapso e causar o colapso de outras fronteiras, né? Então, a situação é grave. Entretanto, os Estados Unidos preferiu continuar. Então, qual é a causa raiz de todos de tudo isso, se nós pensarmos profundamente? Porque nós precisamos revisar, por isso que eu digo que é uma utopia. É de fato uma utopia regenerativa, porque nós precisamos acreditar que é possível um mundo diferente do que nós temos hoje e que nós temos que questionar até mesmo os fundamentos mais basilares do mundo hoje. E um deles é a ideia de Estado-nação. Por quê? Com as mudanças climáticas, nós não podemos prever quais serão as regiões que serão mais afetadas e, portanto, não podemos prever como vai ocorrer as migrações em massa das populações humanas. Então, nesse momento, é bastante contraindicado que os países estejam, que as regiões do planeta sejam divididas em nações. Além disso, se você somar toda a história do Homo sapiens, na maior parte do tempo nós não tivemos divisões do mundo em nações, em fronteiras entre os povos. E veja só que interessante, é o fato de existirem Estados-nações que fez com que os Estados Unidos, numa sanha competitiva, justificasse exatamente a sua continuidade na exploração de combustíveis fósseis e destruição do equilíbrio químico da atmosfera, né? Então vocês percebam, e um puxa o outro. Na medida que os Estados Unidos não desiste de queimar combustíveis fósseis, que é muito tentador, a China também não vai desistir. E como os Estados Unidos e a China não desistem, a Europa também não. E nem a Rússia, e nem a Índia, e nem o Brasil. Você percebe? Então você trava tudo. Fica tudo travado por causa da competição entre os Estados-nação. E essa que eu chamo de ditadura do PIB, né? Então hoje os países são ranqueados pelos que têm o maior PIB e o que tem o maior crescimento do PIB, e é uma busca incessante, né? É uma gula infinita por crescimento do PIB, crescimento, ao ponto de que se um líder político em um país não consegue promover crescimento, ao revés, surge uma recessão econômica, ele já perde o apoio popular, já perde totalmente a popularidade. Mas quem disse que realmente é tão importante assim o crescimento econômico formal? Porque você pode ter um crescimento da economia informal, e isso pode trazer conforto à população de uma forma diferente, que pode não ser medida pelos indicadores econômicos oficiais. Percebe? E a nossa utopia regenerativa, ela passa por isso. Então eu já tenho que começar a falar sobre essa questão. Então vocês percebem aí os Estados Unidos como um grande vilão, né? E mais um sintoma de vilania, né? desse imperialismo, né? Destrutivo. E salientar sobre o equilíbrio da atmosfera, né? Coisa de 100 mil anos atrás, o percentual de oxigênio na atmosfera era 35%. Pasmem, hoje é 21% o percentual de oxigênio. E nas grandes cidades,
devido a tanta poluição atmosférica e tantas alterações, a baixa presença, né, de vegetação, você chega a 15% de oxigênio. Concentração. Vocês têm ideia do que significa isso? Significa que nós estamos nos sufocando. Nós estamos morrendo sufocados por falta de oxigênio, gradualmente, né? Lembrando que as árvores são os seres que têm um encaixe perfeito com os mamíferos nesse sentido. Porque nós respiramos oxigênio e, como produto do nosso metabolismo, liberamos gás carbônico. E a árvore faz exatamente o oposto. Então ela consome o gás carbônico da atmosfera e libera oxigênio para que a gente respire. Então parece até óbvio estar falando isso, mas parece que eu preciso dizer isso, porque o que a gente faz cada vez mais é derrubar todas as florestas. Sendo que hoje em dia você já tem uma tecnologia comprovada, que é a agrofloresta, onde que você consegue produzir alimentos com a floresta de pé. Percebe? Então é preciso investigar isso. Né? Que tecnologia é essa? Que tipo de agricultura é essa? Em contraposição ao agronegócio, como eu estava explicando anteriormente. Né? Depois, a quinta fronteira ameaçada é a acumulação dos materiais alienígenas. O que são esses materiais alienígenas? É que para a biosfera, né, para os seres vivos decompositores, né, dos resíduos todos, né, então os resíduos orgânicos, um tronco de árvore que cai na floresta, ele é consumido pelos decompositores e volta ao ciclo da vida, né? Assim como um animal morto, da mesma forma. Enfim, qualquer ser vivo que morra dentro da floresta, ele vai ter um decompositor adequado para fazer com que aqueles nutrientes retornem à cadeia alimentar da vida. Mas os plásticos, eles não são reconhecidos por nenhum organismo como algo familiar. Então não existe reciclagem do plástico. Então o plástico se acumula na natureza. Para vocês terem uma ideia, hoje a massa total de plásticos criadas, né, pela indústria do petróleo, né, porque o plástico é derivado do petróleo, né, mais um ponto negativo, né, para o petróleo, é igual à massa de mamíferos sobre a superfície da Terra. Vocês têm noção do significado disso? Vocês têm noção que está sendo encontrado microplásticos no cérebro humano, no pulmão, no coração, nos rins, né? Então, a contaminação de plásticos, né, na superfície do planeta Terra está ficando fora de controle, né? Os microplásticos são partículas muitíssimo pequenas, completamente invisíveis, e elas são acumuladas por alguns organismos vivos. E nós consumimos esses organismos, acabamos por acumular. E não tem pesquisa científica ainda razoável sobre isso. Para vocês terem uma ideia da gravidade. Eu digo assim, brincando, né, que acho que nenhum cientista se arrisca a pesquisar sobre isso que não quer se assustar mais do que já está assustado, né? Então, assim, gente, vamos para a próxima, a sexta e última. Lembra, eu falei que são 6 fronteiras já violadas. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? Essas informações foram obtidas no Stockholm Resilience Center. Eles têm um documentário, né, disponível na internet de 2023, né, onde eles apresentam claramente, através de um gráfico e tal, a violação, né, ou a situação de proximidade da violação desses seis fronteiras, né, das 9, 6 estão ameaçadas. E a sexta é a alteração da qualidade dos ciclos da água. Significa o que, gente? Que a gente já não sabe mais aonde que vai chover, aonde que vai ter seca, então as regiões
que eram semiáridas, agora estão se tornando áridas, ou seja, desérticas, como por exemplo na Bahia, né? Regiões que costumava chover muito, como na Amazônia, está secando, né? Então o rio Amazonas está secando. As pessoas não se dão conta do significado disso, porque o rio Amazonas é o rio de maior volume de água do planeta Terra e ele está secando. Então você imagina o tamanho do impacto que está sendo causado pelas mudanças climáticas no planeta Terra, né? Então isso é alteração dos ciclos naturais das águas. E onde chovia muito, agora está causando enchentes descomunais. Então é Indonésia, aqui no Rio Grande do Sul, etc. E não é só isso, né? Existem aquíferos no Brasil, né, que estão declinando o nível dos seus reservatórios em torno de 10 centímetros por ano. Isso é muita coisa, porque faz décadas que isso está acontecendo e continua acontecendo, né? Então isso significa que as pessoas terão que cavar poços cada vez mais profundos, as pessoas terão que, os poços artesianos não mais funcionarão, né? Então você terá que ter bombeamento cada vez mais potente e não vai resolver. E pode chegar um momento que as árvores não vão mais conseguir atingir, né, esses lençóis freáticos que estão declinando, então será o fim de certas florestas, né? Para citar um exemplo, gente, eu vou falar do cerrado, tá? O cerrado é muito importante, tá? O cerrado é extremamente importante para o nosso país, porque o cerrado é onde ocorre a captação, o abastecimento, né, de diversos lençóis freáticos no Brasil, tá? E acontece que esse cerrado foi destruído para quê? Para o agronegócio, dentro daquele modelo que destrói, né, a vida a vida do solo e do subsolo, né, que é essencial. Então, o que acontece, gente? Você passa a ter esse cerrado destruído. Só que existe uma coisa particular nas árvores do cerrado. As árvores do cerrado, vamos supor, ela tenha um caule de 3 metros. Seria esperado uma raiz de 5 metros, em condições normais, na floresta amazônica, na floresta atlântica. Só que no cerrado, devido à seca severa, essas raízes podem ter, vamos dizer, 18 metros. Isso tem um significado. Isso significa que as árvores do cerrado, elas levam muito mais tempo para conseguir se estabelecer. A raiz tem que crescer muito mais fundo. A raiz tem que lutar muito mais para criar sulcos, né, no subsolo e conseguir penetrar até chegar no lençol freático. Esse lençol freático que está declinando 10 centímetros por ano. Então esse é o esgotamento, né, a alteração na qualidade dos ciclos da água. Então com isso nós encerramos, né, a ameaça às fronteiras do planeta Terra. Falamos de 6 ameaças das 9, né, 6, essas citadas por mim, estão ameaçadas, o que é muito grave.